Cara, eu odeio quando isso acontece. E aí, pessoal, beleza? Se você, assim como eu, cansou desses apontadores que mais estragam e quebram seus lápis, veja a seguir o unboxing e review dos apontadores manuais da EasyOffice, modelos H100 e P100. Você confere isso em instantes. Com toda certeza, todo mundo já deve ter passado por uma situação dessas de estar escrevendo com um lápis e no meio da escrita a ponta quebra ou vai ficando com a ponta mais arredondada, deixando o traço da escrita muito grosso. Naturalmente, você, para resolver o problema, pega um apontador convencional que todo mundo tem. Quando são novos, cumprem muito bem sua função. As coisas começam a ficar complicadas quando já é um apontador mais gasto ou um lápis de uma qualidade não tão boa. No primeiro caso, você mal vai conseguir apontar direito devido à lâmina estar gasta, e na outra, o lápis já não suportar devido à baixa qualidade do material. Ou pior, seu lápis já tem uma ponta boa e você só quer dar aquela acertada na ponta para poder continuar escrevendo bem, mas acaba arruinando tudo, pois no fim o grafite acaba quebrando dentro do apontador. E a fim de não passar mais por essas situações, decidi experimentar esses dois modelos de apontadores manuais da EasyOffice, o H100 e o P100, e ver se esses dois conseguem resolver essa situação inconveniente. Vamos então desembalar esses dois, ver detalhadamente cada um deles, em detalhes, o desempenho de cada um e ver se ambos atendem todas as nossas necessidades. Vamos lá? Vou desembalar primeiramente o modelo H100, que é o modelo mais em conta. Esse vem em uma embalagem plástica transparente. Na caixa vem o apontador e um acessório para fixar em mesas. Já o modelo P100 vem em uma caixa de papel convencional, com a imagem do produto estampada, instruções básicas e informações do fabricante. O conteúdo é o mesmo, com o apontador e o acessório para fixar em mesas. Agora que já desembalamos os dois, vamos observar mais atentamente cada um deles e ver suas características. Começando pelo H100, sua construção é toda em plástico misturando as cores preto e cinza. A gaveta para depósito de resíduos de lápis é transparente e na cor fumê. Essa gaveta possui embutida um apontador convencional para caso você queira dar só aquela rápida acertada na ponta do lápis ou mesmo apontar de forma convencional. Mais acima, temos um mecanismo que segura o lápis junto com a mola, que dá a pressão adequada para apontar o lápis. As garras do orifício de entrada são arredondadas e feitas de plástico, o que não deixará marcas em seu lápis. Na parte traseira, temos a manivela inteira em plástico que fará o acionamento do mecanismo interno para apontar. Já na parte inferior, temos o orifício para usar o acessório de fixar em mesas. E na parte inferior, um apoio macio em EVA, que tem a função antiderrapante e absorver vibração quando você está utilizando o apontador, que neste modelo é um quadrado inteiriço. Já o modelo P100 tem sua construção quase inteira em metal, passando uma sensação de algo robusto e de alta durabilidade. O corpo todo é pintado em preto semi-brilhante, com a parte superior dianteira que segura o lápis cromada, que dá uma aparência bacana ao produto. A gaveta para depósito de resíduos também é transparente e na cor fumê, porém nesse modelo não conta com um apontador convencional embutido. Acima, também encontramos o mecanismo que segura e empurra o lápis com a pressão adequada para apontar. As garras nesse modelo já são dentadas e em metal, conferindo uma melhor pegada e não deixando seu lápis escorregar. Na parte traseira, também temos a manivela que fará o acionamento do mecanismo para apontar. Nesse modelo, a manivela é boa parte em metal com alguns detalhes em plástico. Diferente do H100, neste temos orifício para fixar na frente e atrás, podendo fixar ele tanto de frente quanto de costas nos cantos das mesas. Na parte inferior, também temos o apoio antiderrapante em EVA, porém em outro formato, apenas 4 pequenos círculos colados nos cantos. Por trás da manivela de ambos os modelos, temos a peça principal que apontará o lápis, e você acessa virando a rodinha preta no sentido anti-horário. Enquanto que no H100 é uma roda sulcada, no P100 ela possui ressaltos que dão uma melhor pegada na hora de você retirar e colocar. Em ambos os modelos, o mecanismo interno é o mesmo, onde a manivela é conectada ao orifício em que será inserido o lápis, e ao lado fica o cilindro de lâminas helicoidais, que girará ao redor do lápis em sentido oposto, graças às rodas dentadas que ficam na parte interna da rodinha.
Esse mecanismo conta com uma pequena aba no compartimento do lápis para que, quando a ponta do lápis encostar ali, o efeito da mola pressionando seja anulado, impedindo que o lápis continue sendo apontado indefinidamente. Você percebe isso quando você deixa de sentir resistência na manivela, indicando que já não é necessário mais apontar, e o lápis já pode ser retirado. Um sistema bem simples e funcional. Junto com ambos os apontadores é incluído o acessório para fixar em mesas, como vocês viram durante o unboxing. Enquanto que no modelo H100 ele é um metal prateado e com base em plástico, no modelo P100 ele é 100% em metal e na cor dourada. Agora que já vimos em detalhes os dois apontadores, vamos ver esses dois funcionando, o desempenho e o resultado que cada um oferece. Separei alguns lápis para testarmos com ambos os apontadores. Temos aqui um com corpo de resina, bem macia e fácil de apontar do tipo HB. Temos um outro bem velho apontado com algum tipo de lâmina, aparentemente, e de corpo de madeira. Também temos outros mais novos do tipo HB, um aparentemente similar ao primeiro verde, a jogar pela cor do material do corpo, e um outro tipo HB número 2, com um corpo mais poroso. Esse último é terrível de ser apontado por um apontador convencional mais gasto, pois costumam esfarelar a madeira devido a ter muitas fibras. Vou deixar esses dois para o H100 e esses outros dois para o P100. Também vou deixar um par de lápis novos de madeira de reflorestamento de lápis HB para cada um. Assim podemos comparar diretamente os dois com amostras iguais. Muito bem, vamos começar pelo H100. Utilizar um apontador desse tipo é um pouco diferente de um convencional. Não é só inserir o lápis e girar a manivela. Aqui na parte superior temos essas abas, uma fixa e outra móvel. Esta móvel, quando próxima da fixa, recolhe as garras do orifício de entrada do lápis e permite que você destrave o conjunto e fixe na frente, mantendo travado na posição. E esse mecanismo só recolhe ao girar a manivela, com ou sem lápis em ambos os modelos. Então vamos inserir o lápis até o final, depois soltar a orelha e começar a girar a manivela para apontar o lápis. Assim que você não sentir mais resistência na manivela, o lápis já estará pronto. Só liberar o lápis e veja, uma ponta perfeita em madeira com um acabamento incrível. O grafite está bem uniforme e sem estar lascado em nenhum dos cantos. O corpo está igualmente uniforme e com o aspecto que foi feito na fábrica. Vocês devem estar pensando, mas esse resultado deve ter gasto muito material do lápis? Não deve nem compensar. Aí que você se engana, aqui está todo o resíduo que foi retirado do lápis enquanto a gente apontava. Para obter esse resultado e com esse acabamento em uma única passada no apontador, muito pouco se gasta. Vamos tentar agora com outro lápis. Esse já possui alguma ponta, só precisando de uma acertada. Aqui está o resultado, acabamento perfeito e grafite bem uniforme com a ponta bem fina. Como nesse já existia alguma ponta, a quantidade de material gasto nesse caso foi bem menor. O grafite encostou bem antes naquela aba. Agora vamos repetir os mesmos testes com o P100, começando pelo lápis de corpo de resina e na cor verde do tipo HB, que está com a ponta bem arredondada, o que deixa o traço da escrita bem grossa. Vamos travar o mecanismo, inserir o lápis e começar a apontar. Pronto! E o resultado é esse. Tão bom quanto o resultado obtido no H100, com o corpo e grafite muito bem acabados. Mais uma vez, como já tinha uma ponta e o formato do corpo era bem próximo ao que esse apontador oferece, pouco grafite e material do corpo do lápis foi gasto para obter esse resultado. E por fim, vamos ver o que o P100 faz pelo lápis apontado com lâmina. Vamos travar o mecanismo novamente, inserir o lápis e ver o que conseguimos. E aqui está, perfeito como todos os outros três, com o grafite bem uniforme e corrigindo aquelas irregularidades que a lâmina havia deixado no corpo deste lápis. Agora vamos fazer um teste final com amostras iguais para cada um dos dois apontadores.
Um com um corpo feito de madeira de reflorestamento da Faber-Castell número 2, bem fibroso, e outro um lápis Bic Evolution do tipo HB número 2, com corpo de resina. Como os lápis da Faber-Castell têm um formato bem similar ao resultado que esse apontador oferece, é bem provável que a quantidade de resíduos que será retirado desses será menor do que o que será retirado dos lápis da Bic, que tem menos corpos expostos na ponta. Vamos apontar e ver o resultado que ambos vão oferecer. E o resultado, assim como os anteriores, ficaram perfeitos em todos eles sem nenhuma imperfeição. Reparem nos lápis da Faber-Castell que tinham fibras bem aparentes, agora estão com um corpo liso e acabamento perfeitos. E aqui um comparativo de quanto material foi retirado de cada um deles. Como havia previsto, os lápis de madeira de reflorestamento geraram menos resíduos se comparados aos verdes da Bic, devido ao formato de fábrica deles. A escrita fica com um traço bem fino e passa aquela sensação de segurança de que a ponta não vai quebrar. E dura bem mais. Por exemplo, esse lápis eu estou usando há algum tempo para rascunhar minhas ideias para o canal e a ponta ainda está muito boa. Uma coisa que notei neste comparativo com amostras idênticas é que o H100 tende a gastar mais lápis do que o P100. Falarei mais adiante sobre isso e como contornar esse inconveniente ao apontar lápis de corpo mais macio. Mas nem tudo é perfeito, temos alguns defeitos que eu reparei nesses apontadores. A fixação do mecanismo do modelo H100, muito duro para retirar caso você aperte. Como a rodinha é sulcada e rasa, não dá uma boa pegada e pode escorregar devido à oleosidade das suas mãos. Caso seja muito difícil de retirar, você terá que usar suas unhas ou alguma ferramenta, o que às vezes é bem chatinho. O que não acontece com muita frequência no modelo P100. O P100, por ter todo o seu corpo em metal, você pode danificar acidentalmente o cilindro de lâminas ao recolocar no lugar, pois pode acabar encostando na beirada do orifício traseiro. Isso pode acabar amassando a lâmina e prejudicar o desempenho do apontador. Nada que um pouco de cuidado e atenção ao recolocar não resolva. No H100 isso não chega a ser um grande problema, já que o plástico é um material muito mais mole que o metal, e dificilmente esse cilindro será danificado dessa forma. Como havia mencionado no comparativo usando amostras idênticas, reparei que o H100 tende a gastar mais material do lápis comparado com o P100. Os lápis de madeira reflorestada, que são mais duros, a diferença não é tanta. A maior diferença observei nos lápis macios da Bic, em que o H100 acabou gastando mais material para obter o mesmo resultado. O que pode explicar isso talvez seja que a mola que empurra o lápis no H100 tem uma força levemente maior, fazendo com que o lápis seja empurrado com mais força em direção às lâminas, assim fazendo o apontador gastar mais material. Puxando os dois mecanismos com os dedos, não consegui perceber diferença na resistência da mola dos dois. Porém, é o único motivo que entendo causar isso, pois os mecanismos de apontar são idênticos. Uma dica para evitar isso com esses tipos de lápis mais macios é, ao invés de puxar o mecanismo até o final e esperar a manivela ficar sem resistência, faça da seguinte forma: puxe até a metade ou um pouco menos e comece a apontar. Assim você faz com que o mecanismo que empurra o lápis atinja o final do curso bem antes. Assim que não sentir mais resistência na manivela, só retirar o lápis e conferir se ficou bom, ou ir repetindo desta forma até ficar do seu agrado. Fazendo assim, você gasta o menos possível desse tipo de lápis. Um detalhe que não reparei é para quem é indicado cada modelo. Apesar da diferença de preço não ser grande, coisa de 20 a 30 reais, eles têm características que diferem para quem é cada um desses modelos. O H100, pelo que pude observar, é mais adequado para uso individual, devido ao corpo mais delicado em plástico, o apontador convencional na gaveta de resíduos, apenas uma forma de fixar em mesas, e o acessório de fixar com base em plástico. Com essas características mais delicadas, então ele é indicado mais para uso individual. Já o P100, por ser todo em metal e ter a possibilidade de fixar em ambos os lados, ter gaveta de resíduos maior, porém sem apontador convencional, e acessório para fixar em mesas inteiro em metal, ele é mais indicado para uma utilização coletiva em escritórios e salas de aula, que vai ter um uso contínuo e mais intenso.
Mas apesar dessas observações minhas e da pouca diferença de preço entre os dois modelos, escolha aquele que atender melhor às suas necessidades e te agradar mais, beleza? Ambos os apontadores de mesa manuais da EasyOffice me surpreenderam positivamente. Inicialmente tinha minhas dúvidas se esse tipo de apontador era realmente bom. Depois de utilizá-los e ver os resultados, fiquei muito satisfeito. Sempre preferi usar lapiseira para evitar os apontadores e seus problemas. Depois de usar esses dois apontadores manuais da EasyOffice, usar um lápis apontado por qualquer um deles passa a ser outra coisa. Fora que eles durarão bem mais, já que não elimina tanto material do seu lápis. A única coisa da qual você deve ter cuidado é que depois de apontar o primeiro, você vai querer apontar todos os outros lápis que encontrar pela frente. Ver eles bem apontados com pontas tão perfeitas é realmente gratificante. Então é isso, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like, adicione os favoritos e compartilhe com quem você acha que vai achar esse vídeo bacana, beleza? Falou e até o próximo vídeo, pessoal!